Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não os conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Nós precisamos, assim como disse o Senhor Jesus em relação a si mesmo. Jesus demonstrou interesse de voltar a Jerusalém depois de uma terrível confusão lá e ameaçaram ele. E os discípulos disseram, mas Senhor, criaram aquele problema todinho para o Senhor lá, quiseram te prender, e o Senhor quer voltar. Aí Jesus disse, o sol não volta todos os dias? Só que o Senhor Jesus é o sol da justiça, na sua santa palavra. E ele, quem sabe, no seu grandor, no seu espírito de grandeza por ser o Filho de Deus, tinha esta segurança quanto a si mesmo. O sol volta diariamente, o sol volta todos os dias. Nós estamos longe de ser o sol, mas somos pelo menos o sal. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra, conforme a bondade de Deus em nos resgatar, mas estamos realmente em outro nível, não naquele nível do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, todos os dias a gente volta. É por isso que eu me lembrei do episódio de Jesus querendo voltar para Jerusalém e eles se opondo. Mas, Senhor, quiseram pegar o Senhor lá, foi uma confusão terrível. Mas, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, todo homem inteligente, um homem inteligente já pode convencer pela inteligência. Agora, o Senhor Jesus era inteligente e poderoso. Aí, nós vamos meditar no Salmo 18, os versículos 20 a 24 e também o versículo 28. Diz assim a palavra santa. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor, o Senhor meu Deus, iluminarás as minhas trevas. Se não fosse o Senhor, nós vivíamos nas trevas, mas nós temos o Senhor com a luz da nossa vida. Ilumina a nossa vida, o nosso caminho, o nosso coração, o nosso entendimento. E por esta razão nós vivemos na luz, somos luz diferente. No que diz respeito às pedras lá, os fundamentos, Jesus Cristo é a pedra de ângulo, a pedra angular. E nós, pedras vivas, pequenas pedras da sua construção, do seu edifício espiritual. Então, a pedra de sustentação e as pedras de composição. Assim somos nós em relação à pedra angular, as pedras que compõem aquela estrutura. No que diz respeito à luz, Jesus Cristo é a luz do mundo, é a plena luz, e nós somos iluminados, nós somos esclarecidos. Uma das expressões do apóstolo Pedro é: levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, nesta leitura deste salmo, diz o último versículo, porque o Senhor acenderá a minha luz, o Senhor acenderá a minha lamparina, a minha candeia, o Senhor acenderá a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Ou recebemos este benefício, ou vamos andar nas trevas. Mas, meditando neste versículo inicial, recompensou-me o Senhor
conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Não existe homem puro e reto ao ponto de prevalecer e Deus ter um compromisso, Deus ter uma obrigação com ele pela retidão e pela sua pureza. Não tem. Mas o homem primeiro recebe. O homem recebeu de Deus a capacidade de fazer justiça e manteve esta capacidade por estar iluminado. O homem recebeu de Deus a capacidade de praticar o bem, de não fazer o mal, de não sujar suas mãos. A palavra de Deus fala, aqueles que têm as mãos sujas de suborno, sujas de sangue inocente, as mãos sujas. Então, primeiro nós recebemos a graça para andar com Deus. Nós colocamos em prática a graça de fazer justiça. Fazer justiça ao órfão, ao oprimido, à viúva, ao necessitado, ao estrangeiro. Fazer justiça aos que não têm bom discernimento. Ser justo neste sentido. Fazer justiça, ou seja, aprender com Deus e pôr em prática. A questão das mãos, a pureza das mãos. Ninguém levantou as mãos para jurar falsamente, que era uma prática do passado. Ninguém derramou sangue inocente, ninguém subtraiu o que era a lei, ou seja, então existe pureza nas minhas mãos. Há, sim, justiça no meu trabalho, nos meus atos e pureza nas minhas mãos. A razão, no versículo 21, ele diz, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente. Eu não me apartei iniquamente dos estatutos do Senhor. Você, quando é iluminado e recebe esta bênção de Deus, você começa a praticar. Você não rejeita o caminho do Senhor. Não rejeita, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim. Um aprendiz de justiça. É isto que nós somos. Um servo de Jesus Cristo, um crente em Jesus Cristo, ele é aprendiz de justiça permanentemente. Porque todos os dias você está sendo confrontado com situações que você precisa julgar. Nós julgamos. Não devemos julgar pessoas de fora, não devemos fazer juízo temerário, não devemos fazer nada neste sentido, neste aspecto. Mas nós podemos julgar sim, julgar. Você tem julgar. Uma das coisas que aprendemos com Jesus, Jesus estava fora do seu lugar comum, esteve na região de Sidom, e lá uma mulher Ciro-fenícia, ela recorrendo a Jesus na aflição, e ele, a princípio, não atendeu e disseram assim, olha, está incomodando, atenda, que vem gritando atrás da gente. Ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas da casa de Israel estavam tudo aéreas, sem saber o que fazer. Tinha herodianos, tinha fariseu, tinha saduceu, tinha muitos publicanos, se aproveitando da ocupação para enricar, tinha muita coisa. Aí Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher continuou chamando, chama ela. E a mulher expressou lá a sua infelicidade. Ele disse, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos ou cães. Cães ou cachorrinhos. Tem umas coisas nas versões que são aliviadas. Enquanto se traduz, aliviam, porque
É como se fosse terrível o Filho de Deus dizer uma coisa daquela, mas Jesus não era assim tão rude, tão grosseiro, não. Isso é muita grosseria. Ah, ainda bem que eles não tiram tudo, mas mutilam a parte. Mutilam parte das Escrituras. Tem coisas das Escrituras que são terríveis. Imagina Jesus falar com judeus nascidos e criados sobre a regência da lei, a égide do templo, do santuário, do tabernáculo e tal. E Jesus, nosso pai Abraão, Jesus, o pai de vocês é Satanás. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam algum respeito por mim, e vocês estão querendo me matar? Vocês são filhos do diabo. Capítulo 8 de João, na verdade, João de 8 até o capítulo de 6 a 8, são terríveis as colocações que Jesus faz. E falando ainda da justiça, era justo Jesus tomar o pão dos filhos e dar para os ciros fenícios? Não era justo. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esclarecer essas ovelhas, agregar essas ovelhas, chamar essas ovelhas e agregar aquelas outras que ele depois fala. Ele diz que é para juntar. Ele veio para fazer isso. Agregar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Esse corpo é a igreja. Então, o salmista aqui, ele diz, eu guardei os juízos, todos os juízos estavam diante de mim. Quando os juízes estão diante da gente, a gente aprende, a gente põe em prática a justiça experimentada, a justiça aprendida. Não rejeitei os estatutos do meu Senhor. Fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Todo mundo tem iniquidade inerente. Todo mundo, a criança bem pequenininha, quebrou o bibelô da mãe, vai se esconder, porque ela sabe que aquilo é um erro, Deus colocou isso no ser humano. Então, a iniquidade inerente, ou seja, nós temos a natureza de nos irar, de nos vingar, nós temos a natureza de fazer o mal, mas por causa do aprendizado, os estatutos do Senhor estão diante de nós não rejeitamos estes estatutos, precisamos ser sinceros diante de Deus, nos guardar da nossa iniquidade, e Ele vai nos retribuir conforme a pureza das nossas mãos, conforme a justiça das nossas mãos. O versículo 24. Assim me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Se eu fiz tudo correto, eu vou receber uma recompensa por isto. Muito embora, para mim fazer isto, eu já recebi a capacidade de Deus. Então, meus amados, é um texto lindo, maravilhoso para a nossa meditação. E o versículo 28 diz, porque tu acenderás a minha candeia. É a luz de Deus. É esta luz, andando na luz para não tropeçar. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, Deus nos dê a sua graça, como nos tem dado o seu perdão. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedir o socorro, pedir a sua direção, a sua proteção. A família da nossa oração é o Valderi e a Raimundinho, um casal sem filhos, mas muito cooperadores na igreja, boa vontade, e é uma bênção para nós. E ela não tem muita saúde, trabalhando muito esses dias, vamos orar por eles. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Estenda as tuas mãos sobre os nossos queridos irmãos, crianças, jovens, adultos, cada família. Toma em tuas santas mãos os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Ó Deus, guarda os nossos alunos e ex-alunos. Pai bendito, agora te apresentamos a Raimundinho, Valderi. Toma em tuas santas mãos aquele casal, meu Senhor, dando graça, vigor, saúde, dando, meu Senhor, a proteção e a alegria de te servir na tua casa. Pai santo e bondoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor e bom dia.